cumprimentar Ricardo, porque além de ser um amigo, é desses caras que você admira, que você quer, se faz querer. Ele é um dos caras que mais sabe de Big Data no mundo. Ele disse, não, eu não sou, ele é. Ele trabalhou para a campanha de Obama em Big Data, a primeira e a segunda campanha de Obama. Ele tem escritório em São Francisco, ele é consultor de grandes empresas hoje multinacionais de Big Data, não só em Estados Unidos, sino está indo para a Europa agora. E esse cara é jovem, obviamente é inteligente, mas ele tem outra característica. Por exemplo, eu quando conheci ele, digo, e você que é o que quer na vida? Porque quando você consegue todo isso com 30 e alguns anos, o que mais quer na vida, não? E ele me falou, digo, qual é teu sonho? Ele me falou, cara, eu quero transmitir a toda a garotada que vai na Campus Party a importância de que eles entendam como funciona Big Data, porque vai ser fundamental na vida de todos eles no futuro saber ao menos como funciona o Big Data. E esse é esse cara. Ele tem um só defeito, é gaúcho, porque ele é brasileiro, ele é um orgulho para todos nós, porque eu também sou baiano, como se sente de meu sotaque, e eu não queria perder a oportunidade de dar um abraço nele, agradecer, porque ele vem aqui de graça, ele é um amigo da Campus, ele nos ajuda também com o Big Data da Campus Party para melhorar todo o que a gente faz para vocês, para que vocês estejam mais felizes, mais contentes cada vez que vêm aqui. Essa é uma das palestras mais importantes que temos aqui. Eu espero que vocês possam aproveitar. E depois, aproveitem dele quando ele termina também, porque ele é um cara que vai escutar vocês e vai falar com vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Vamos lá? Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve bem aí? É porque a gente tem um pouquinho de retorno aqui, então... Bom, eu vim aqui para conversar com vocês e contar para vocês um pouco sobre essa história de era dos algoritmos. Vários de vocês são programadores e a conversa vai ser diferente da conversa de vocês de programadores todos os dias. A gente vai fazer hoje uma imersão dentro dessa história, entender como funcionam as bolhas, os filtros, como é que a gente constrói a inteligência artificial, numa conversa de 1 hora que a gente vai ficar junto aqui, tá? Como o Francesco já comentou, meu nome é Ricardo Capra, eu sou um cientista de dados. Vou simplificar assim, eu acho que é a forma mais correta de dizer isso mesmo, tá? Tem uma coisa bem importante, que é o que o Francesco também reforçou agora, que é por que eu estou aqui, tá? Eu acredito que quando a gente tem melhores informações na mão, a gente consegue tomar melhores decisões. Não significa ter mais dados, significa ter melhores informações. E o que essa pirâmide mostra aqui é exatamente isso, tá? Tu pode ter todos os dados do mundo. Se tu não transformar esses dados em informação qualificada, organizada e visual, tu não vai conseguir conectar com uma área de conhecimento que tome decisão. Isso significa que não vai ter valor. Pode ver que a pirâmide de valor é diretamente inversa à pirâmide de transformação. Ter muitos dados ou ter Big Data não quer dizer absolutamente nada. Ele precisa ser transformado. E é essa conversa que a gente vai fazer aqui, até passar por algoritmo, inteligência artificial. No meu dia a dia, eu fico dentro de dos nossos laboratórios de Big Data, tá? Junto com o nosso time de cientistas de dados. Então, a gente é um time de cientistas de dados que fica dentro desses laboratórios, entendendo o comportamento do humano, da sociedade, analisando novas métricas, cruzando dados que às vezes não foram cruzados e criando modelos. É isso que a gente fica fazendo, tá? Esse Data Lab específico que eu estou comentando, ele fica monitorando tudo o que acontece na sociedade. Tudo que as pessoas falam, onde falam, sobre o quê.
Tudo aquilo que vocês colocam com o globinho aberto dentro da internet, a gente coleta e joga nessas telas aqui, para entender sociedade. Isso pode ser usado por governo, pode ser usado por marca, pode ser usado por um monte de gente. Mas o que a gente quer mesmo é entender sociedade. Entender a sociedade em todos os eixos. Como assim eixos? Aí entra a visão analítica. Entender o que está acontecendo com a sociedade, entender por que aconteceu, entender o que vai acontecer, ou seja, o modelo matemático preditivo, e até um prescritivo de saber, sempre que acontece tal coisa, a sociedade reage de tal forma. E não por um olhar comportamental, por um olhar matemático, regra matemática. Um modelo preditivo baseado em matemática. E é isso que a gente faz no dia a dia, tá, gente? Então a gente fica criando modelos estatísticos, analíticos e matemáticos, tá? Para, de alguma forma, empoderar tomadores de decisão, tá? Nosso papel ou nossa função é muito trabalhar com o papel de empoderamento do processo de decisão. É nessa ponta que a gente trabalha. Menos no tech, mais no poder de decisão. Vocês vão entender isso mais claramente na nossa conversa aqui. A gente ajuda um monte de empresa, um monte de governo, um monte de empresas no Brasil e fora do Brasil, tá? A gente trabalha com o Banco Mundial, a gente trabalha com o Google, a gente trabalha com empresas de varejo como Centauro, Gerdau, Coca-Cola, Ambev, tá? Mas vamos ao que a gente veio falar aqui, que é sobre implantar cultura analítica. Implantar cultura analítica, a gente tem um mantra para isso, tá? A gente carrega na nossa bandeira que a gente precisa, quanto mais a gente torturar dados, mais eles vão confessar coisas. Então essa é a nossa bandeira. Nós torturamos os dados até que eles confessem coisas interessantes para a gente. Aqui está o nosso roteiro de conversa. A gente vai falar sobre Analytics Revolution, tá? A gente está acostumado a falar de Analytics ou de dados numa fase muito inicial, tá? Que é o report, o relatório que chega na mesa do diretor para tomar uma decisão, a informação que a gente olha, consome. Hoje a gente já está numa era de monitorar esses dados. E hoje a gente vai falar de monitoramento da informação, não social, da informação. E como isso vira um algoritmo e como isso vira inteligência artificial. É para esse caminho que a gente vai, tá? Bom, a sociedade gera absurdos de volume de dados todos os dias. Pensem em absurdos de volume de dados. Vocês sentados agora, sem mexer no celular de vocês, estão gerando volumes de dados absurdos. Tá? Vocês estão recebendo push de mensagens, os celulares de vocês estão conectados em alguma internet que está gerando dados sem parar. Imagina a quantidade de dados que fora daqui está sendo gerado. Isso, obviamente, é uma evolução da sociedade. Até antes da internet a gente gerava um determinado volume e armazenava um determinado volume de dados. Aí veio a internet e, bum, explodiu essa história. Tá? E quando eu estou falando desses dados gerados, imagina que são dados de todos os tipos, tá, gente? Imagina o seguinte, a TV Samsung que vocês têm lá em casa, na casa de vocês, Smart TV Samsung que vocês têm na casa de vocês, fica armazenando as conversas que vocês fazem dentro de casa. Como assim, Capra? Procurem quando vocês terminarem a palestra, lá no Google Samsung, ouve as conversas e vocês vão achar o manual da televisão contando exatamente isso. Explicando que eles coletam essa informação, armazenam essa informação para melhor entender o consumidor. Inclusive enquanto ela está em stand-by. Então se vocês têm Smart TV Samsung no quarto de vocês, lembrem que ela está armazenando tudo o que vocês estão fazendo no quarto de vocês. E está escrito no contrato deles. Não é uma coisa que eles estão fazendo escondidos. E esse tipo de dado é sobre tudo, tá, gente? Imaginem que a gente tem dados sobre comportamento nas redes sociais, a gente tem dados corporativos, né? As empresas, negócios de vocês geram dados todos os dias. A gente tem dados de quantas escadas a gente subiu hoje, como é que está teu batimento cardíaco nesse exato momento, quanto tu percorreu de quilômetros de corrida durante a semana. Imagina quando a gente cruza tudo isso. Só que aí a gente entra na complexidade da história do Big Data. Big Data não é crescimento de volume de dados. Big Data é crescimento de volume, variedade de dados e velocidade de dados. Somente esses três pilares crescendo, cada um para o seu lado, gera crescimento de dados exponencial e não linear. E isso é Big Data. Tá? Então não é que porque eu tenho um grande banco de dados que eu tenho o Big Data. Tá? A história e o problema de Big Data é o seguinte, como é que eu pego tudo isso que está crescendo todos os dias, absurdamente, e organizo? Imaginem isso, tá? Isso aqui são conversas dentro de uma determinada rede social, acontecendo simultaneamente sobre um assunto. Isso aqui é tempo real, não é um vídeo acelerado. Me diz o que tem de informação acontecendo aqui. Não tem como a gente saber.
Então, o que a gente, o ser humano, precisa fazer? A gente precisa encontrar um jeito de transformar o big em small data. A gente precisa reduzir o número de informações para poder ajudar na decisão e entendimento da sociedade. Eu trouxe um exemplo, na verdade uma ilustração que ajuda a entender, de aplicação de ciência baseada em comportamento. Pega muitas conversas a uma determinada rede social e transforma isso num retrato de comportamento. Imaginem que só dentro do Facebook, todos os dias no Brasil, 60 milhões de brasileiros se conectam e deixam um rastro lá dentro. Vou repetir. De 205 milhões de brasileiros que a gente tem no Brasil, obviamente, a gente tem 60 milhões que todos os dias entram no Facebook. 30% da população brasileira deixa um rastro lá dentro. Vamos imaginar que eu pego essa informação, um item simples, aplique uma fórmula matemática para entender qual é o comportamento dessas pessoas. Eu vou fazer uma afirmação para vocês. Todas as pessoas que estão num relacionamento sério, quando assumem um relacionamento sério, diminuem o número de interações com todo o resto da sociedade. Levanta a mão aí quem concorda com isso. É pouca gente que não concordou. As pessoas que não concordou, a gente poderia dizer que fazem parte de uma amostra, são o ponto fora da curva da nossa amostra. Lembrando que a nossa amostra são 60 milhões, 30% da população em tempo real. Só que eu apresentei o fato. Vamos apresentar o dado para comprovar isso? Está aqui. Esse aqui é o número de interações, relações das pessoas com qualquer tipo de conteúdo, 100 dias antes da pessoa assumir um relacionamento, o momento a zero que ela assume o relacionamento, e depois, 100 dias depois que ela está num relacionamento sério. Reparem, ela vai lá, muito engajada, falando muito, interagindo muito, faltando 10 dias para o momento zero, ela para de interagir e some. Eu não sou analista de comportamento. Eu não sei comportamentalmente o que isso significa, mas o fato está aqui. Tá? Essa é uma informação real. Ah, mas isso significa, quer dizer então que essas pessoas no relacionamento sério interagem menos, significa que elas são menos felizes. Não, pera lá. A gente também polarizou sentimento positivo e negativo, tá? É possível polarizar sentimento positivo e negativo. E agora eu vou mostrar a mesma curva, agora que vocês já são analistas de dados, vou mostrar a mesma curva, evoluindo o pensamento por polarização. Sentimento positivo para cima, sentimento positivo para baixo. Reparem, 100 dias antes, 100 dias depois, momento zero. Está lá o cara meio tristinho, postagens meio tristes, meio desanimado. Vai entrar no relacionamento sério, é o pico que dá de alegria. E reparem que se mantém logo depois. Duas informações importantes. Primeira informação, a gente está só olhando 100 dias depois. Depois nós temos que ver o que vai acontecer, tá? Segundo ponto importante, aqui a gente começa a reparar as anomalias nas análises de dados. Reparem, tem 2 pontos lá em cima, destacados. Estão vendo os 2 pontinhos lá? E a gente pode começar a aferir e testar coisas do tipo, será que esses 2 pontos, que são 2 pessoas tão felizes assim, seriam virgens, né? É uma possibilidade, né, gente? Eu não estou aferindo, eu estou só coletando e tratando uma informação, tá? Só que isso, ao mesmo tempo, nos gerou um poder muito grande. Como assim poder muito grande? Imaginem que a internet, com esse monte de informação, a gente está chegando num ponto de que isso não chega primeiro numa pessoa, segundo em outra pessoa. Em muitos momentos da sociedade, o poder chegava no topo primeiro. O chefe de governo, o presidente da empresa, o diretor, aqueles que podiam comprar a informação. A informação distribuída acabou com isso. A informação chega em todo mundo ao mesmo tempo. O que está acontecendo de uma falcatrua no governo, ou uma situação que está acontecendo em determinada situação, todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo. Isso está distribuído. E isso é o conceito, tá? Leiam um livro chamado O Fim do Poder. Ele explica exatamente que a informação está transformando tudo, baseado em 3 pilares principais. Tem mais de tudo, mais informação, mais objetos, mais dinheiro, mais tudo. Tudo virou móvel. Então, as pessoas se movimentam o tempo todo, a informação se movimenta o tempo todo, está tudo acontecendo simultaneamente, e a mentalidade das pessoas não está mais restrita a uma região. Afinal, como a informação chega, explode. Qual é o agente de transformação disso tudo? A informação. Como é que a gente filtra o que é importante, já que a gente tem tanta informação? Porque a gente está indo para o caos, gente. A gente vai
a gente vai ter uma série de pessoas deprimidas, estressadas, porque a gente vai consumir tanta informação e não vai conseguir fazer nada com aquilo, que vai gerar mal-estar nas pessoas. As pessoas vão ficar doentes por causa disso. Então a gente precisa encontrar um jeito, o ser humano precisa de ajuda. A gente precisa encontrar um jeito de diminuir essa informação, conseguir qualificar, visualizar menos informação do que a gente está consumindo hoje, senão a gente vai enlouquecer. A gente está consumindo muita coisa que não é relevante. Eu vou mostrar 3 caminhos para vocês. Caminho 1, o caminho da ciência de dados. Tá? Esse é o caminho mais trabalhoso, mas obviamente é o mais incrível. É o caminho da matemática, é o caminho da programação, é o caminho do software. E eu vou começar por esse caminho. Tá? O que tem aqui dentro do caminho da ciência de dados? Vocês vão ter que aprender mais matemática, vocês vão ter que aprender a criar fórmulas, vocês vão ter que aprender a programar, vocês vão ter que aprender a lidar com grandes volumes de dados. Quem quiser trabalhar nessa camada. Vocês vão ter que criar instrumentos para poder diminuir a informação. Imaginem que a informação está em tempo real acontecendo aqui, de tudo que está acontecendo dentro, que as pessoas estão buscando no Google, por exemplo. Se eu não escolher o que eu quero ver, se eu não priorizar por um modelo matemático, eu não vou conseguir consumir tudo. Então eu preciso conseguir diminuir. Então eu tenho que priorizar por alguns critérios. Porque isso aqui é tempo real de verdade, gente. As conversas acontecendo, cada coisa que as pessoas estão escrevendo, sobre o que estão falando, onde estão falando, como o conteúdo acontece. Se eu não começar a organizar e clusterizar a informação, vocês não vão conseguir acompanhar tudo nunca. Imaginem que além dessa informação tem outras, do tipo, essa pessoa, o perfil dela no Instagram, no Facebook, no Twitter, ela está olhando para de onde ela é. Ela é uma pessoa mais nova ou uma pessoa mais velha? É menina ou menino? Ela está olhando para onde na foto? Para a esquerda ou para a direita? Para cima ou para baixo? Tudo isso, já existem ferramentas que pegam essas coisas. Tem ferramenta até para pegar quais os emojis estão sendo usados em tempo real. Tá? E aí com isso a gente vai craqueando o comportamento. A gente vai entendendo cada aspecto, cada pedaço do comportamento humano e permite que essa informação tratada seja entregue para mais pessoas. Então quando a gente conecta as pessoas nesse playground, que é o dashboard, por exemplo, né, nesse local onde as informações estão disponíveis, fica mais fácil trabalhar. Eu vou mostrar para vocês um vídeo rapidinho para vocês de um projeto que a gente ajudou a construir, que eles usam essa informação para tomada de decisão no dia a dia. Tá? É o projeto da Gatorade, vou passar o vídeo rapidinho aqui. Uma central de monitoramento de comportamento em tempo real para ajudar a construir marca, entender consumidor, entender público. A gente ajudou esse projeto da Gatorade, ajudou a Rede Globo a construir a sua central para entender como é que as pessoas se relacionam com eles, quem gosta de qual novela, como fala sobre cada conteúdo, qual é o cluster e comportamento ativo dessas pessoas, elas gostam mais de música sertaneja, mais de rock. Tudo isso está disponível, gente. Então, tem times de decisão que ficam sentados na frente dessas centrais para olhar para esses dados e ficarem tomando decisão olhando para isso. Sempre que eles estão com essas centrais, esses sistemas rodando, eles vão otimizando o processo de decisão, balanceando para o processo de decisão ser mais correto e mais acelerado. Um ponto bem importante aqui, tá? Isso aqui não é um diretor que chega, bate lá e diz, eu quero ver tal informação. A gente bota todo mundo numa sala e cria uma forma de hackear o processo de decisão, como a gente chama.
tá? A gente cria um processo de inteligência analítica coletiva. E isto cria um centro de informação de decisão. Então não é o que uma pessoa precisa para tomar decisão, é o que um time precisa para tomar decisão. Porque se a gente tiver inteligência individual só dentro de um painel desse, a gente está limitando a inteligência coletiva. A gente não pode fazer isso. A Whirlpool, Brastemp Consul, tem a central dela, da mesma forma, para monitorar as coisas. Capra, esse negócio é incrível, mas o meu cliente, eu, não tenho condições de criar um dashboard desses. Vocês não entenderam o recado ainda. Não tem a ver com tecnologia, tem a ver com consumo de informação. E eu vou provar isso para vocês com uma coisa que a gente fez em São Paulo, tá? Quando a gente fala de cultura de inteligência analítica, o que eu estou falando é o seguinte, é uma nova forma de coletar dados, analisar dados e consumir análises. Como assim? Repara que a gente pegou a Campus, lá de São Paulo, junto com o pessoal da Campus, e disse o seguinte, a gente quer pegar informações sobre o comportamento das pessoas da Campus. A gente mandou pesquisas online, mas as pessoas participam mais ou menos, né? O que a gente fez? Junto com eles, pegou uma parede de 18 metros e jogou um painel chamado Data Wall para coletar a opinião das pessoas em tempo real. Como em tempo real, Capra? A gente botou as perguntas na parede e colocou linhas que elas iam puxando e dando a opinião delas em tempo real. Reparem lá no videozinho, as pessoas vão puxando, verdinhos são homens, amarelos são mulheres. E aí vocês vão ver agora que tem exatamente uma pessoa puxando a sua linha, ou expressando a sua opinião em tempo real. Essas pessoas, cada um que puxava a sua linha, analisava o dado em tempo real, tá? Reparem como ficou isso. E entendam que aqui tem uma análise em tempo real física. Não tem a ver com tecnologia, tem a ver com mentalidade analítica. Aqui tem um aspecto do comportamento do campuseiro. Só para quebrar um pouquinho mais a ideia da mentalidade digital atrás disso, vou mostrar para vocês um projeto que a gente fez junto com o governo americano, tá? Sobre o sangue. A gente tem uma crença que o sangue, a doação de sangue, da forma que é feita, as pessoas doam um pouco sangue. E aí, os números dos Estados Unidos, tá, são de cada 3 americanos, a cada 100, somente 3 americanos são doadores. E quando a gente precisa de uma doação de sangue para uma cirurgia, por exemplo, um tratamento, a gente precisa de muitas bolsas de sangue. E ainda tem um complicador a mais nessa história, que é a sincronicidade dos tipos de sangue que eu posso usar. A gente botou tudo isso numa máquina. Pegou um dado primário, registro de nascimento das pessoas no hospital, quando ela determina o tipo sanguíneo. Tá? Botamos dentro dos bancos de dados e começamos a fazer cruzamento. Começamos a cruzar a informação para entender se aquilo era uma verdade, tá? Se era realmente aquilo que acontecia. E a gente fez uma descoberta. A gente descobriu, olhando para os padrões, que na verdade não é um problema de doação de sangue. Existe um problema de distribuição de sangue. Olhem os tipos sanguíneos por país ou, na verdade, por etnia. Na cidade de Washington, nos Estados Unidos, 78% da cidade de Washington, nos Estados Unidos, é de um tipo sanguíneo único. Isso significa que o sangue mais raro de Washington tem somente 4% na cidade. Se as 4% forem doar e uma delas precisarem de um tipo sanguíneo específico, vai faltar sangue. Então é um problema de distribuição. Hoje, o que foi feito? A gente subiu isso para uma plataforma. Aí, na verdade, o governo subiu isso, não a gente, tá? Subiu isso para uma plataforma que todo mundo conhece, chamada GitHub, e abriu os bancos de dados anonimamente para que esses dados fossem usados. Startups criaram aplicativos que fazem o seguinte: hoje, quando eu, Capra, que sou do tipo sanguíneo 4% de Washington, desço de um avião em Washington, eu recebo um push na minha mensagem, sou um doador ativo, tá? Dizendo para mim, Capra, aqui, seu sangue vale muito mais que em qualquer outro lugar dos Estados Unidos. Se tu deixar um pouquinho do teu sangue, ele vai estar contribuindo para pessoas do teu mesmo tipo sanguíneo. Reparem que é a análise, não a quantidade de dados que a gente está falando. Bom, obviamente que agora meu bloco vai para algoritmos. Isso é informação, cruzamento de informação, análise. Só que a gente está aqui para falar de algoritmos. E esse é o segundo caminho. Não sei se vocês concordam, tá? Mas vocês trocariam os dados de vocês por produtos melhores? Eu acho que, vou chutar, 90% de vocês aqui fazem isso, tá? Porque vocês usam o Netflix, vocês usam o Spotify e vocês pagam por esses serviços.
E quando vocês pagam por esse serviço, vocês pagam por uma recomendação, para ele poder te apresentar as novidades da semana que façam sentido para ti. Para poder apresentar as séries que de alguma forma têm uma relação contigo. Se não fosse um serviço de recomendação adequado, além do serviço, obviamente, vocês não assinariam. E é isso que a Amazon está apostando também quando está criando as lojas físicas, que vai dizer para vocês, ó, tu está no supermercado agora, o que está faltando na tua casa é tal e tal coisa. Tu comprou, porque já é uma ativação off. Então ela só está validando e recomendando as coisas que vocês consomem. E vocês estão trocando, no caso específico de Netflix, vocês concordaram em trocar os dados de vocês por recomendação. O que a sociedade está fazendo é o seguinte, eles estão dizendo o seguinte, eu concordo deixar os meus dados pegar meus dados que são personalizados, meus dados privados, e por isso eu recebo produtos genéricos, e trocar por mais transparência, desde que eu receba produtos mais personalizados. E isso fez com que surgisse o conceito dos algoritmos. Então, as buscas do Google de vocês estão centralizadas no comportamento de vocês. O que vocês consomem dentro do Facebook de conteúdo está filtrado pelo comportamento de vocês. Tudo que vocês têm de consumo dentro de Google, todas as plataformas, de alguma forma, o Instagram agora também, né? Está direcionada para o perfil de vocês. A gente olha essa maquininha por trás e aparece uma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui está o meu perfil pessoal, dentro das minhas características de personalidade. Cada um desses blocos mostra uma personalidade e característica individual minha pelo olhar dos dados. E ele vai me clusterizando e dizendo, olha, se tu apresentar conteúdo X, vai ter menos afinidade que se tu apresentar conteúdo Y para o Capra. E aí o algoritmo vai fazendo essa personalização de conteúdo para vocês. Aquela construção não é feita pela máquina, é feita pelas minhas escolhas. Então aqui um ponto importante. Quem ensina o algoritmo que é certo para mim, sou eu. Ele só é uma regra, uma série de comandos. Porque o que um algoritmo faz, a engenharia por trás do algoritmo é muito simples. Ele pega as regras que são pré-determinadas por um programador, normalmente são fórmulas, tá? Aqui é a fórmula do Google e do Facebook de recomendação, e eles ficam entregando conteúdo baseado nessa regra. Onde é que está o segredo? Como é que eles fazem? Isso é simples. Se eu gosto mais de cachorros e curto 50 páginas de cachorro, todo o conteúdo que é de cachorros tem uma prevalência para mim maior do que os outros conteúdos. E assim por diante. Se eu deixar de curtir todas as minhas páginas de cachorro, o que vai acontecer é que ele vai me ofertar menos conteúdo de cachorro. E assim por diante. Essa é a forma de funcionamento. Então quem ensina a máquina não é o algoritmo, o filtro, a bolha invisível são vocês mesmos. É a gente. Não existe a bolha, é a gente que está criando. Se eu zerar tudo, o que vai acontecer? Antes de responder essa pergunta, eu vou ir para uma... Se todos os dias vocês abrem o Facebook e clicam numa notícia falsa, por exemplo, no Facebook, vocês vão começar a receber mais notícias falsas. Foi exatamente isso que aconteceu nas eleições americanas, tá? Aqui vocês estão vendo o número de notícias falsas versus o número de notícias verdadeiras geradas. Reparem o que aconteceu durante as eleições e que no período da eleição da americana, o número de notícias falsas lidas era muito maior do que o número de notícias verdadeiras. Mas Capra, o algoritmo recomendava, ele recomendava o que as pessoas liam. Se vocês lerem mais notícias falsas, vocês vão ler, todo dia receber mais notícias falsas. Que loucura isso, mas alguém configura. Tá? Quem que faz isso tudo? Não, quem faz toda essa configuração é um humano. Ele diz, toda vez que aparecer conteúdo X, mostra conteúdo Y. Toda vez que aparecer conteúdo Y, mostra conteúdo Z. E ponto. Eu quero sair desse negócio. Eu quero desaparecer. Eu quero zerar minha vida. Tá? Como é que eu faço para remover esses filtros? Vamos a um problema de remover os filtros. É relativamente simples. Tá? Zera todos os cachês, zera todos os teus perfis, começa de novo. A gente fez um teste, 30 pessoas nos Estados Unidos, zeramos a vida dessas pessoas em todas as plataformas que elas existiam. A que levou mais tempo das 30 pessoas, levou 48 horas para voltar para a mesma bolha. Por opção dela, porque ela fez as mesmas escolhas que ela já tinha feito antes. O problema da bolha é a gente. Tá? O que está por trás é um código muito simples, como eu comentei com vocês. Tá?
onde que isso vira inteligência artificial, né? Como é que um algoritmo de recomendação, o que que isso tem a ver com inteligência artificial? Vamos separar essa história, tá? O algoritmo é uma automação. Ele é uma série de regras baseada em uma decisão que ele manda repetir indeterminadamente, sempre com um objetivo fim. Exemplo, mostrar um conteúdo, recomendar um filme, recomendar um texto. É isso que fica fazendo o algoritmo. Série de repetições com fim finito. Tá? Ele tem um fim sempre. A regra final é mostrar alguma coisa para o usuário, no caso de algoritmos de informação, tá? Por exemplo. Esse caminho, o passo adiantado disso, tá? Seria a inteligência artificial, onde uma máquina começa a tomar a decisão. E não mais um ser humano. As regras vão aprendendo uma regra com a outra e vão aprendendo. Então, só que para falar disso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Porque assim, se vocês abrirem hoje a internet e ver como é que isso vai mudar o futuro de vocês, o nosso futuro, né? Vocês vão achar um monte de notícia. Ah, cada robô desemprega cada vez 6 pessoas. Ah, você corre risco de perder o emprego. Vocês viram um monte e vão ver isso por muito tempo na vida de vocês, tá, gente? Os robôs podem matar 1/3 dos empregos até 2030. Mas é difícil criar inteligência artificial. Vários de vocês são programadores, trabalham em código. Qual é que é o problema de criar inteligência artificial? O problema de criar inteligência artificial não é os comandos nem o software. Vou mostrar para vocês. Para eu criar inteligência artificial, o problema está no centro, a base de conhecimento. Vários de vocês já devem ter tido uma iniciativa de começar a criar um bot ou inteligência artificial. O que que faltou? Conteúdo. Porque sem base de conhecimento, o robô de vocês vai ser só um pergunta-responde das mesmas coisas sempre. Ele precisa de base de conhecimento. E, na verdade, a construção de inteligência artificial, ela tem exatamente este problema. Eu preciso coletar informações, dados que virem informação, conhecimento, seja de um sinal, de um dado, ou de uma informação, ou um conhecimento já pronto, para entender o que aquilo significa. E aí entra o ser humano. Ser humano de um lado, tá, com a inteligência emocional, e do outro lado, uma máquina te pedindo, me entrega as regras do que tu quer que eu aprenda. O meio disso, o que está no centro disso é a inteligência cognitiva. E o que vocês deveriam se concentrar, porque assim, ó, há 3 anos atrás, eu fui para o SXSW nos Estados Unidos, e o cara fechou o evento dizendo o seguinte: vocês estão vendo um estouro de bolhas de empresas de inteligência artificial. Vocês vão ver 10 mil empresas de inteligência artificiais incrível que vão surgir. Depois isso vai acabar, porque vai virar commodity. O que vocês precisam se preocupar é o que vocês vão criar, o que vai ser a inteligência que vai estar dentro da inteligência artificial. Qual é a base de conhecimento? As perguntas que vocês têm que se fazer é: o que eu quero resolver com isso? Qual é o meu problema que eu vou resolver com inteligência artificial? Né? Que modelo matemático eu vou usar para resolver esse problema, para fazer melhores recomendações? Da onde eu vou tirar a base de conhecimento constante para isso? Né? E como que eu vou ensinar a máquina a aprender sozinha? Né? Porque para criar um bot hoje, um chatbot, uma máquina é muito simples. Tá? Não sei quantos de vocês já entraram no IBM Watson. Vou ensinar vocês a criar um robô em 4 passos. Tá? Quem não entrou ainda, copia aqui, segue lá e depois manda para a gente dizendo os bots que vocês criaram. Tá? Quais são os 4 passos? Primeiro, abre uma conta no Watson Bluemix lá. Tem várias outras, Google, tem várias outras. Eu vou pegar um que é um simples, tá? Para vocês entrarem. Segundo, qual vai ser o objetivo desse robô de vocês? Eu quero que o meu robô ame pessoas. Legal. Terceiro, dá um nome para esse boneco para vocês se relacionarem com ele como uma pessoa. Vou chamar ele de Loverbot. 3 regras básicas. Quais as intenções, as entidades que esse robô vai considerar e que diálogos ele vai ter. A partir disso, aqui é o passo a passo. Ó. Entra na ferramenta, se conecta lá, aí vocês vão ver os cadastros que eu falei e vão criar uma árvore de diálogo. Pergunta o quê? Resposta X. Pronto. Vocês têm um robô inteligente funcionando. Essa plataforma é gratuita, até 2.000 requisições por banco no mês. Então vocês podem testar de graça em casa. Tá? Então é fácil criar um robô. Certo? Qual é o problema? O problema é ensinar o robô. O problema são as regras. O problema é a matemática por trás. Querem ver? Eu criei um robô lá do nosso curso, tá? Então o robô começou a conversar
e a gente chamou ele de decoder, e ele sabe tudo sobre o nosso curso. Então, o robô, quem é Ricardo Cabra, ele vai respondendo, né? O meu chefe, ele faz brincadeirinhas, né? A gente diz para ele ser às vezes descontraído, às vezes sério, e ele fica conversando. Ele manda emoji, a gente pede para ele mandar nudes, ele manda nudes, tá? Nudes de um robô peladinho lá, tá? E cada vez que tu vai conversando e vai ensinando novas coisas para ele, ele vai aprendendo. Só que sempre tem um ser humano que faz uma pergunta que a máquina não sabe responder. Você gosta de pessoas? Pergunta para qualquer ser humano, criança. Se você fizer essa pergunta, essa criança vai saber responder. E o robô ele não foi ensinado com relação a isso. Existe uma grande diferença entre as regras do algoritmo e a inteligência artificial. O algoritmo, lembrem que ele era o X e o N. O X mais 1, que é o que a máquina vai aprender, vocês têm que definir. E o problema de criar isso é exatamente isso, porque não sei quem de vocês assistiu Westworld, que é a série da HBO, que onde as máquinas dentro de um parque fazem parte, eu não vou contar o final para vocês, tá? Mas as máquinas, é um parque de máquinas, de robôs, né? E lá as coisas acontecem. Num determinado momento, eu vou dar um breve spoiler, tá? Então quem não está assistindo ou está assistindo, fecha o olho e o ouvido aí, vou dar um breve spoiler. Num determinado momento, uma das máquinas descobre que ela é um robô. E ela começa a discutir com o ser humano isso. Tá? Então vai ter o ser humano, a robô é a mulher. Tá? E aqui está a árvore de diálogo que eu acabei de falar para vocês. Essa árvore de diálogo é o que ela pode falar. Se puder aumentar um pouquinho o volume, por favor. Ali está ela, ó, conversando. Cada vez, aí ela quis responder uma coisa diferente. O que aconteceu? A máquina entrou em conflito. Ela disse, não, eu não tenho isso no meu banco de dados. Eu não sei responder isso. E ela tenta improvisar e ela não consegue improvisar. Porque as regras humanas não previam improvisação. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o robô da Microsoft, que se tornou racista em um dia. Ela foi uma conta criada pela Microsoft para um teste, excluída no mesmo dia, tá? Depois de alguns tweets que ela fez. Um dos tweets que essa máquina fez foi esta aqui, tá? De uma forma totalmente agressiva, tá? Nazista. Qual é o problema dessa máquina, gente? Ela aprendeu uma coisa errada. Sim, ela aprendeu uma coisa errada. Qual é o problema dessa máquina? Ela foi treinada... Ela não foi treinada da forma errada, ela foi programada da forma errada. Disseram para essa máquina o seguinte, aprende com todas as interações que acontecem contigo. E ela foi aprendendo. Quanto mais interações nazistas ela recebeu, mais nazista ela se tornou. E isso fez com que ela se tornasse um robô nazista. Se nós fizermos isso com uma criança, a gente vai criar uma criança do mesmo jeito. Então, assim como a gente ensina uma máquina, o problema é a base de conhecimento. Assim como a gente ensina uma criança, a gente precisa ensinar uma máquina. A gente está reclamando aqui dentro, em várias palestras estão acontecendo, da nossa educação. E a gente está querendo ensinar uma máquina a ser igual a gente. Tá? O que a gente vai começar a ver são máquinas fugindo desse negócio, tá, gente? E eu não estou brincando. Tá? Recentemente, um robô fugiu de dentro do laboratório. Tá? Óbvio que a chamada está puta contextualizada aqui, desculpa o palavrão, mas deram uma chamada muito forte para isso, mas o fato é real, tá? A máquina saiu de dentro do laboratório e foi até um determinado espaço na rua e parou. Tá? Essa é uma imagem real, filmada na rua, tá? Vocês vão ver que a polícia chega até lá, mas e aí, né? O que eu faço com um robô no meio da rua? Qual é a lei para eu prender um robô? Daqui a pouco vai chegar o menino do laboratório ali e vai explicar que é um experimento, que o robô tem uma capacidade de fuga e eles estão treinando exatamente isso, e o robô conseguiu sair de dentro do laboratório. Tá? Se a gente ensinar as coisas erradas para eles, a gente realmente vai ter o exterminador do futuro fazendo coisas erradas. Tá? Então não duvidem disso, porque depende das regras. Aí vocês vão dizer assim, tá, cara, esse negócio é legal, mas tu está menosprezando a nossa capacidade de educar uma máquina. E eu vou desafiar vocês de novo, então. Vocês vão entrar num site do MIT, que chama Moral Machine. Lá dentro desse site, ele vai dizer para vocês ensinar carros autônomos.
e vocês vão ensinar carros autônomos como que um carro autônomo deveria dirigir. Nesse caso específico, o que vocês estão vendo, ele já está no nível mais complexo e ele começa a fazer perguntas por humano do tipo: humano, estou freando o carro, eu não vou conseguir parar a tempo, vai acontecer um acidente e eu vou atropelar as pessoas. Não existe alternativa. Quem que tu quer que eu atropele? As pessoas esportistas ou as pessoas que não praticam esportes? E a pergunta vai se complicando. Tu quer atropelar os bandidos que estão no meio da rua, ou tu quer jogar o carro para o lado e tu se matar? Tu quer matar os bandidos ou as grávidas? Os cachorros ou as crianças? São perguntas que aconteceriam no nosso caso. E nós teríamos que tomar a decisão. O que a gente diz para a máquina? Nunca vai ter uma regra única para isso. A gente realmente vai passar por um processo de educação de máquinas, tá? E isso que eu estou falando para vocês não é uma suposição, tá, gente? A gente treina máquinas para fazer desde projetos sociais, tá? A gente fez um projeto junto com parceiros voluntários de quem doa, o que doa, como funciona o processo de doação, para uma máquina ajudar nesse processo, até a máquina de Game of Thrones que vai sair agora e vocês vão conversar com uma máquina. Tá? Então a gente não está supondo isso. A gente está fazendo de um jeito. O que a gente está discutindo com vocês é o que eu ensino para essa máquina. Tá? Que é exatamente o problema que a gente passa. Para onde isso vai, né, Capra? A curva acaba, não, ela tem um pontilhado. Por que tem um pontilhado nessa curva? Acontece que depois que a gente conseguir ensinar coisas para essas máquinas terem inteligência artificial de verdade, não é repetir o que os humanos falam, que elas realmente incrementem, aí vai acontecer uma coisa incrível no mundo. Aí a gente vai ter um negócio que a gente não tem capacidade de ter, que é a inteligência aumentada. Inteligência aumentada significa 20 cérebros dentro do mesmo espaço, aprendendo, co-construindo em tempo real, usando as mesmas mentes em tempo real. Só que para passar por isso, primeiro eu preciso construir 20 cérebros como os cérebros de humanos. Para vocês não entenderem que isso é uma loucura, eu estava no ano passado numa discussão dentro de um fórum internacional, eu como cientista de dados, da informação, e um cientista de comportamento. E a minha visão como programador, minha formação, eu sou um programador, tá? A minha visão é que a gente nunca vai conseguir educar um robô a ser exatamente igual a um ser humano. Porque a gente sente dor. A gente tem coisas que a máquina não consegue sentir. A gente tem, às vezes, um feeling que uma máquina não pode ter. Essa é a minha opinião. Esse especialista em comportamento disse o seguinte: isso não é teu. Tu foi educado a ser assim. O meu sentimento de dor é diferente do sentimento de dor dele, do sentimento de dor dela, do sentimento de dor dele. A percepção de dor de vocês é diferente. Vocês sentem coisas diferentes. A tua forma de construir educação, a tua forma que foi construído, é diferente de qualquer outra pessoa. E ele deu um exemplo que é o seguinte: quando uma criança nascer, tu começar e botar um robô no mesmo dia que a criança nascer, a ser educada dentro de uma casa, almoçar junto, jantar junto, viver junto com almoçar, ir para a escola junto, fazer tudo o que a criança faz. Quando tu tiver uma criança com 8 anos de idade, tu vai ter um robô com o comportamento de uma criança de 8 anos de idade. Com todas as manhas, com todas as dores, com todos os tipos de sentimento que ele tem. O robô vai sentir as mesmas coisas. O que a gente olha quando pensa e olha para isso, tá? Não é possível. E ele disse, o problema é o seguinte, isso já está acontecendo no Japão. Já tem robôs sendo criados junto com crianças, exatamente para experimentar se isso é uma verdade ou não, e para ele viver dentro de um ambiente familiar como uma criança. Tá? Então, vem muita maluquice por aí, por mais que a gente não tenha uma base de conhecimento sistematizada. Tá? Eu vou encerrar só dando um recado bem claro para vocês. Tá? Se vocês hoje não são analistas de dados, se preparem para ser. Todo mundo vai ser analista de dados de alguma forma. Os smartphones que vocês carregam no bolso de vocês, que carregam o número de escadas, corridas que vocês fizeram na semana, durante a vida de vocês, nos últimos 2 anos que vocês estão registrando esses dados, sabe muito mais do modelo de vocês preditivo de ter um problema de saúde do que o médico de que vocês visitam.
Afinal de contas, talvez o teu batimento de corrida seja de 170, que não é um batimento comum, mas talvez o teu seja. Só que tu tem um dado que comprova que esse é o teu padrão. E um médico tem uma pesquisa de 1938, baseada numa amostra de 300 pessoas nos Estados Unidos, que disse que o batimento cardíaco era de 160 para a corrida. É óbvio que essa fórmula está desatualizada. Então a gente vai precisar ser analista de dados. Tá? Vai ter mais ferramentas. Esses labs que eu mostrei para vocês aqui, vocês vão ver em todos os lugares. Então se preparem, se vocês estão loucos com essa história de digital, se o mundo, neste momento que a gente vive, é digital desse jeito, o futuro só vai ser cada vez mais analítico. Só vai ter mais inteligência artificial, só vai ter mais algoritmos. Vocês só vão ver cada vez mais coisas em cima de modelos. E não só em cima de software. Software é necessário, é infra, é preciso. Dados é necessário, mas é tudo infraestrutura. O problema é a inteligência. Tá? O resto vai virar commodity. Uma máquina vai programar, né, gente? É óbvio que uma máquina vai escrever código. E muito bem, né? Isso a gente não vai ter, a gente só vai dizer, eu quero que tu escreva o código para tal coisa, e ela vai escrever o código, né? Não precisa ser um humano escrevendo um código, né? Não faz sentido, é uma série de comandos digitados. Tá? O problema é a inteligência. Tá? Gente, eu vou abrir para 8 minutinhos de pergunta. De qualquer forma, obrigado por todos vocês que estão aqui, tá? Vamos lá, algumas perguntas. Aqui tem uma. A foto é agora, eu faço depois das perguntas. Vai lá. Tem uma outra. Ricardo, primeiro eu me sinto muito honrado em assistir sua palestra. Obrigado eu por você estar aqui. Eu estou formando agora em estatística. Legal. E estou emergindo aí na ciência de dados. Mas assim, não tem bem um conceito, uma academia para ciência de dados. Não. Então tem vários caminhos. Vai aprender Hadoop, vai aprender Machine Learning, vai aprender com isso, aquilo. Então eu queria saber a sua opinião, qual caminho seguir para... Eu vou mostrar para vocês o que é um modelo preditivo. Modelo preditivo significa, eu já esperava essa pergunta, e o meu próximo slide responde ela. A pergunta que ele me fez foi o seguinte, tá? Como é que eu faço para me formar um cientista de dados? O cientista de dados é composto por 3 disciplinas principais. Ciências da computação, matemática e estatística e algum conhecimento de negócio muito profundo. A junção desses 3 monta no meio o que a gente tem como desenho do cientista de dados perfeito. Ele mistura machine learning quando a gente mistura matemática e ciência da computação. Ele mistura pesquisa quando a gente mistura matemática e algum conhecimento profundo. E ele mistura software, né, quando a gente mistura ciência da computação com negócio. Por que a gente chama, ou por que isso é chamado, não é uma nomenclatura que a gente deu, do cientista de dados unicórnio? Muito simples. Ele não existe, gente. Cara, se a gente conhecer um pouquinho de tudo, a gente vai se posicionar no meio de uma forma muito superficial. Minha dica. Se tu está te formando em estatística, seja muito foda nesse caminho que tu escolheu, porque o resto vai precisar de ti dentro da composição como um todo. Então, assim, tu já escolheu uma disciplina, se tu está apaixonado pelo que está fazendo, segue e vai mais para fundo para isso, meu. Porque se tu tentar descer para o centro, tu vai virar superficial. E quanto mais expertise tu tiver, mais capacidade, obviamente, de transformação tu vai ter, tá? Então, obrigado pela pergunta, porque tu foi o primeiro e estava aí. A gente não combinou, tá? Bom, a minha pergunta é o seguinte, eu não tive pouco contato, quase nenhum com Big Data, e fala-se muito sobre análise cognitiva, e eu não consegui abstrair bem na palestra. O que é análise? Isso. O que significa análise e inteligência cognitiva? Exato. A inteligência cognitiva ou análise cognitiva, ela é a organização de um determinado tipo de conhecimento de forma lógica. Tem uma disciplina que mudou minha vida na faculdade, tá? Na verdade, ela foi no meu curso técnico de programação. Ela ensinava lógica de programação. Ela é uma disciplina muito simples, que organizava em fluxogramas um sistema. Que exatamente a partir daquele momento o meu cérebro começou a organizar tudo o que eu faço na vida em fluxogramas, a lógica. Basicamente, a inteligência cognitiva é o conhecimento humano transformado de uma forma
estruturada para que a gente possa colocar dentro de uma máquina. Então, ela é só a lógica do conhecimento para poder receber mais informação e poder repassar isso para uma máquina. Então, ela é o centro. É uma informação não estruturada, que é estruturada dentro de uma lógica para poder virar inteligência artificial. É complexo mesmo, tá? Vai ter que um pouco... É só uma explanação inicial, mas óbvio que vai ter um pouquinho mais a fundo para te conhecer mais, tá? Boa noite, cara. Fala aí. A minha dúvida é em relação à sua experiência mercadológica. Assim, eu fiz mestrado na área de KDD, descoberta de dados em base de dados, né? Descoberta de informação em base de dados. E eu sempre percebi que a maior dificuldade é que mesmo quando eu pego, por exemplo, uma empresa Globo.com, e aí você tem lá o gerente de TI que chega para a academia e quer fazer uma pesquisa e ele está empolgado com aquilo, você gera um modelo computacional, aí você descobre que a novela que está rodando é horrível e ninguém está gostando de assistir aquilo e tem como melhorar, e aí ele leva isso para o diretor lá da edição e o cara fala, não, vocês estão malucos, não quero isso. Eu queria saber qual é a sua experiência em relação a essa barreira de passar do cara de TI que entende o que você está propondo para o cara que toma decisão de mercado e que pode não concordar com o que você está querendo expor para ele. Não é isso que a gente faz. Existem dois lados da ciência da informação. O lado tech, que é exatamente o que tu disse. Fica cavocando dado até fazer uma descoberta. Descobriu algo relevante, separa e manda para alguém consumir isso. A gente hackeia o processo de decisão. O que significa hackear o processo de decisão? O que tu precisa saber dentro da novela? Ah, eu preciso saber tal coisa. Quantas dessas coisas tu usa dados? Essa e essa. E o resto é opinião e percepção pura. Sem dados. E se eu arrumasse bases de dados para compor isso? Ah, legal. A partir da pergunta de negócio, a gente cria modelagem em cima dos dados disponíveis e novos dados possíveis. E aí sim responde aquela pergunta de negócio. O processo precisa ser invertido. Se a gente ficar tentando vasculhar dados, tem bases de dados que a gente trabalha hoje, que a gente fez um cálculo, a gente levaria 10 anos para fazer a descoberta na base atual de dados, sem contar que ela é sempre crescente. Tá? Para fazer todas as descobertas possíveis matemáticas. O que, obviamente, não é o tempo de negócio que ele precisa. Então, primeiro responde a pergunta de negócio, mas usa os dados para fazer isso. A gente parte do outro ponto, tá? Então, acho que isso, a tua pergunta é muito boa, tá? Daria uma discussão enorme sobre isso, mas eu acho que o principal é, se a gente tentar fazer descobertas, a gente vai fazer descobertas legais, mas será que é isso que importa para o negócio, né? Então, talvez tenha que inverter a nossa forma de pensar isso, né? Capra, boa noite. Boa noite. É o seguinte, eu trabalho numa empresa atacadista, um grande atacadista. Eu trabalhei na área de bebidas por mais de 8 anos. Então, vi lá Coca-Cola, tá tudo bem, Ambev, entre outras. Quais projetos foram elaborados para essas empresas, para as grandes tomadas de decisões, para criar os produtos? A Ambev, por exemplo, tem vários produtos aí mercadológicos diferenciados. Como foi um projeto? Dá para você falar mais ou menos alguma coisinha sobre isso? Eu vou responder de um outro jeito, por uma questão de privacidade de contratos, obviamente, tá? Pelo jeito que tu perguntou, óbvio, tu sabe que isso existe. A gente tem um projeto específico, uma grande companhia, que um modelo preditivo que prevê, tu liga para o call center da companhia, são feitas 12 perguntas para ti, quando tu está fazendo, tu está com um problema no equipamento que tu comprou, tá? Tu liga para lá, o atendente faz 12 perguntas, ele está lá no atendimento, no call center da companhia, e aparece na tela dele dizendo o seguinte, essa pessoa que está falando contigo no telefone nesse momento, tem uma chance de 92% de entrar na justiça contra a nossa empresa. O acerto desse modelo preditivo é acima de 90% hoje. Da onde vem essa informação? A gente cruzou redes sociais, o perfil daquela pessoa versus pessoas com o mesmo perfil, o histórico de base de dados da própria companhia e, óbvio, alguns dados adicionais a isso. Tá? E gerou um modelo analítico para prever isso. A gente faz isso para prever venda de produto, a gente faz isso para prever compra de insumo de fabricação, dentro de uma grande companhia também. Faz isso para prever quem vai ser contratado e quem não vai ser contratado por uma empresa de insumos também. Tá? Então, quer dizer, a modelagem ela não precisa ir até dentro da saúde, como foi um caso que eu citei aqui agora, né, agora há pouco. Tá? Então, ela se aplica a todo... sempre que tem uma pergunta complexa de negócio,
significa que as variáveis não foram extrapoladas e cruzadas o suficiente para responder aquilo. E é isso, assim, a gente em algum momento vai chegar nisso, né? Valeu. Sou de uma empresa bem pequena, empresa pequena, microempresa, vamos dizer assim, e a gente ainda nem começou a se envolver. Por onde eu começo para ter coletas de dados, para conseguir otimizar meu público com os aplicativos mais simples e baratos para tirar dados, para eu poder identificar o público, para ampliar ele? Cara, eu vou ser bem objetivo na tua resposta, porque a gente tem dentro do site, tá? capra.com.br, listas de ferramentas para isso. Tem espalhado pelo site umas 200 ferramentas, algumas gratuitas, mas pensa o seguinte, tá? Sempre que uma ferramenta for gratuita e tu começar a dar um valor e ela começar a te gerar valor, vão te cobrar por ela, cara. Seja por volume, seja por alguma coisa, mas aí tu já tem valor, né? Lá tem várias listas. O que eu recomendo, que é um mundo mais novo e que ainda está sendo pouco observado? Coletar dados de ambientes sociais. Porque isto é comportamental. O que está sendo muito coletado, os dados são dados internos, tá? Os dados sociais que estão abertos, públicos, e tem várias ferramentas para fazer isso, tá? São mais simples de coletar. O problema é que tu não pode olhar para o dado do jeito que ele vem, tu vai ter que fazer um cruzamento e um tratamento nele para isso, tá? Mas vai para o lado comportamental. As perguntas de negócio são sempre parecidas. O comportamento é muito difícil de tratar isso, né? Gente, eu vou... A última pergunta aqui, tá? Depois eu queria chamar vocês para tirar uma foto, como é que chama? Big Selfie. E depois do Big Selfie eu vou apresentar o meu próximo palestrante para vocês, que ele já vai tocar direto com vocês. Que é um amigão, eu fiz questão de apresentar ele, tá? Pergunta, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Doenças como depressão e ansiedade são consideradas como mal do século XXI. Certo. Na tua opinião, esse tipo de tecnologia agrava esses problemas? Se sim, como poderíamos reverter isso e se não, por quê? Eu espero que essa fala para vocês aqui hoje, tá? Que essa conversa com vocês hoje não é uma fala para vocês. Ajude a reverter isso, porque a gente precisa de mais gente que transforme esse monte de dados em informação útil. Porque senão a gente realmente, tá? Se todos vocês, cada um quiser pegar os seus próprios dados e tratar seus próprios dados, vocês vão estar fazendo o que um monte de gente está fazendo e vocês vão pirar. Tá? Porque não tem como, é muita informação útil disponível sobre qualquer coisa que vocês quiserem. Bota dentro de um banco de dados, vocês vão enlouquecer. Dá para fazer qualquer coisa, de verdade. O problema é o que fazer. Tá? Então, gente, obrigado pela pergunta. Muito obrigado, tá, gente? Por ficarem aqui com a gente, tá? Eu queria chamar para a gente fazer a foto junto, uma big selfie, é isso, né? E aí eu tiro a foto aqui. Aí se eu estiver fazendo errado, mandaram fazer, eu vou fazer, tá? Não sei se eu seguro o telefone assim. Hã? Ó, aqui, ó, estão me dizendo, galera, levanta a mão aí para vocês poderem sair na foto. Aí. Aí, agora um grito junto, vamos lá, aê! Galera, vamos seguir, vamos tocar conteúdo direto, já que vocês estão todos sentadinhos, sentem de novo. Eu vou chamar o próximo palestrante para vocês, que é um amigão, tá? Então acho que vocês deveriam ficar mais um tempo sentado, tá? Para chamar ele, tá? Eu quero fazer uma breve introdução sobre ele.